Você sabia que dá para acompanhar tudo o que acontece na Câmara Municipal de Macaé direto do seu celular e do computador? No nosso canal no YouTube, você pode acompanhar as sessões ao vivo. Já no Facebook, você encontra os mesmos conteúdos completos. No Instagram, os cortes dos programas vão direto ao ponto. E no X, você confere os cortes dos principais momentos e atualizações em tempo real. A Câmara está sempre conectada com você. Escolha a sua rede favorita, siga e compartilhe. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Culturando, onde a gente fala de cultura nas suas mais variadas formas. Você sabe, a gente fala de cinema, a gente fala de teatro, a gente fala de música, de artes plásticas e de literatura, como a gente vai falar agora, recebendo aqui o professor Rildo Loureiro, ele que é um poeta. Ele é um professor, ele é um escritor, ele escreve sobre o amor, né, e as suas versões. Ele é autor deste livro aqui, Amores e Versos, ou Reversos. Eu vou querer saber dele esse trocadilhozinho aqui, esse caco do re, né? Amores e Versos, ou Reversos. E, recentemente, o professor Rildo foi agraciado pela Câmara Municipal de Macaé com uma moção de aplauso pela sua atuação enquanto professor, enquanto escritor. E eu fiz esse convite a ele porque eu acho muito interessante, muito positivo que o poder público laureie, né, o seu profissional da educação, reconheça, né, publicamente a importância do professor na nossa sociedade, na formação da nossa sociedade. Por isso eu convidei o Rildo aqui, muito prazer em te receber aqui no Culturando. Obrigado, Silva, um prazer estar aqui também com vocês. Agradecer esse momento, né? Eu tenho falado ultimamente que a literatura tem me levado em lugares que eu nunca imaginei, né? Então eu comecei a escrever, desde sempre eu escrevo, e fui guardando. Tem material desde 2001 aí nesse livro. E em contato com o Bruno Black, né, que é um cara que circula aí nas favelas do Rio de Janeiro, é um grande poeta também do Rio. Ele falou assim: Rildo, seu livro está pronto. Eu falei: tá nada, Bruno, você tá de doideira, coisa de doideira sua. Ele falou assim: não, seu livro está pronto. E aí eu tive contato com a editora Conerro, que publica os livros dele, com a Alcione em São Paulo, e ela falou assim: eu quero publicar seu livro, me manda o material. E aí começamos a trabalhar, né? Então assim, e aí eu fui ver que eu escrevo desde sempre. Eu não tinha noção da dimensão da minha escrita, né? Então eu achei envelopes, poemas de 2001, de 2000, e eu comecei a juntar isso. E Você tinha uma obra fragmentada, né? Tinha. Você ia escrevendo, engavetava e aquilo ia Sim, ficando lá. E aí, quando eu me dei conta, eu estava com esse material pronto, precisava organizar. E fui vendo que eu falava de amor de vários modos. E tudo que eu falava de amor era nos versos. E aí eu falei: não, eu preciso entender isso melhor. E se eu botasse amor e versos, ficaria... Eu falei: não, mas não é só verso. Não tem só uma versão desse amor, né? Tem amor de irmão, amor de pai, amor de mãe, amor de vida. E aí eu comecei a trabalhar isso e veio, né, acontecendo esse título. E o livro pronto, miolo já na editora, para lançar na Bienal do Rio de 23. E aí a Alcione falou assim: Rildo, cadê a capa? Precisamos resolver a capa. Foi interessante. E eu tinha recebido naquele dia de um amigo de infância uma foto dessa flor aí, né, que é o hibisco. E eu falei: gente, esse hibisco tá na minha infância. E lembrei que na minha casa tinha um pé de hibisco, e aí veio muita coisa. E ela falou assim: não, essa foto não podemos usar, que é de alguém que tirou. E eu comecei a pesquisar e descobri, assim, uma riqueza do hibismo, né? Eu falei: nossa, é muito grande isso daqui. E comecei a trabalhando também. Sem contar que é uma planta poderosíssima, né? Do ponto de vista terapêutico para o organismo, ela é fabulosa. Sim. Emagrecedora, inclusive, né? E assim, ela roda o mundo, né? Sim. Descobri que ela roda o mundo. E aí coloquei, foi o grande boom do meu livro, foi essa planta, essa flor,
que é da minha infância também. Então, eu faço um percurso aí histórico, né? E lancei na escola que eu trabalho, no Wolfgang Ferreira, aqui em Macaé, Sim. com vários professores, lançamos lá. Trabalho esse material com os meus alunos, sou professor da rede pública municipal e da Escola Técnica Castelo. E eu trabalho com meus alunos os poemas, né? Eu sou professor integrador, eu rodo várias turmas e posso trabalhar isso daí. Ultimamente trabalhei um poema chamado Tempos, que eu falo do tempo e suas dimensões em Cronos, Kairos e Aion. E um dos poemas que tinha no livro do CNCA, né, que estamos trabalhando agora, do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, tinha um poema chamado Sobre Tempo, e eu levei um poema meu, não falando que era meu, para os meus alunos do 5º ano, e ele falou assim, e quem é o autor? Né? Eu falei, quem é o autor? Eles ficaram perguntando, e eu falei, é de Macaé, é professor do Wolfgang, e aí fui dando as pistas para eles, né? E aí foi uma descoberta fantástica, né? Bem bacana. O Rildo, ele é macaense, né? É do Frade, da região serrana, filho da Serra de Macaé. A Serra Macaense, particularmente o Frade, é um ambiente inspirador para um poeta? Sim. Muitas coisas daí são do Frade, né? Teve uma antologia do Se Tens um Dom Seja, que o tema foi negritude. Sim. E nesse tema negritude, eu lembrei de uma pessoa muito importante na minha vida, que foi minha parteira, Dona Jardilina. Pedi permissão à família, né? Escrevi para ela. E ela era uma parteira rezadeira. Sim. Né? E ela falava para mim assim, você deu trabalho para nascer. Você nasceu com reza. E isso veio numa inspiração minha nessa época da antologia que teve. E eu trabalhando esse tema, eu lembrei dela. E ela tinha uma coisa assim de me chamar na casa dela esporadicamente para me rezar com galhos, né? E eu ia, minha mãe mandava, eu ia. E aí escrevi um poema em homenagem a Jardilina, uma mulher negra, uma mulher parteira, trouxe muita gente à vida. E rezava as pessoas simplesmente por rezar, tinha esse dom. Dessas figuras que a modernidade, o mundo de hoje meio que escanteou, né? Sim. Essas pessoas foram inexistindo aos poucos. Em algum lugar ou outro, volta e meia, eu ouço falar que existe ainda uma figura dessas, mas realmente não é como quando eu era criança. Sim. A gente convivia com pessoas assim com muita frequência. Você escreve versos de amor, e aí eu fico me perguntando o seguinte: você é daqueles que se apegam na escrita à ideia do amor romântico? Você escreve sobre amor, mas você é um romancista ou você se pega no amor pé no chão? Eu faço uma junção aí, né? Eu trabalho com amor romântico, que ele existe, né? Mas não só, né? Então, assim, o livro Carreira Solo fala de amor, mas eu trabalho outras temáticas também, em outras antologias. Mas o amor que eu coloco, ele é o amor também da razão, ele é o amor pela vida. É uma diversidade que o amor tem em si. O amor humanista. É humanista. Né? Então, assim, e aí eu tive o privilégio de estudar com alguns professores importantes na análise institucional. Uma delas é a Solange Labate, da Unicamp, e outros demais. E estudamos análise institucional e trabalhamos a questão da escrita. E a escrita, ela é analítica. Né? Isso foi num momento muito importante, porque eu só me autorizei a ser poeta aos 50 anos. Né? Eu já tinha coisas escritas, guardadas, mas eu não tinha essa ideia. E pelos estudos que eu tinha da análise institucional e os estudos que eu tinha sobre a literatura, eu comecei a me soltar mais, e foi quando o poeta nasceu. Certo. Né? O poeta nasceu foi nessa junção aí de possibilidades, né? de escrever, e o amor foi o início dessa escrita. Ele permanece, mas ele é atravessado por... Eu hoje trabalho muito com temática, né? Tivemos agora há pouco tempo lá em Cabo Frio, com Flores Literárias, Memórias e Marés. E eu escrevo sobre o Imbitiba de Macaé. Foi a primeira praia que eu conheci, né? Ali foi a primeira praia que eu vi na minha vida, o primeiro mar. A minha prima, e eu faço um trocadilho primavera, minha primavera, com a primavera estação do ano,
Eu tenho essa coisa do trocadilho. E aí eu escrevo para ela isso, né? Quando ela me apresenta o mar. Então, tem várias temáticas que eu trabalho. Eu não gosto de trabalhar com encomenda de um livro inteiro, mas eu trabalho com as antologias. Sim. Almas em Palavras, da Conerro, por exemplo, ela é tema livre. E como eu vou escrevendo sempre e vou arquivando, eu vou lá, cato um pouco. Tivemos agora também uma produção internacional pela Folha Literária de Cabo Frio, Brasil-Portugal. Sim. E aí a Jaqueline Brum me mandou uma mensagem. Você tem algum poema inédito? Eu falei, tenho, escrevi anteontem. Mais inédito impossível. E foi bacana porque foi um momento em que eu comecei a fazer canoagem aqui na Ibitiba. Eu amo Ibitiba, eu sou ibitibeiro. E a canoagem, né, a polinésia, ela é fantástica. Ela é um movimento, assim, além de esporte. Eu falo para os meninos, eu não estou aqui para competir por esporte, eu estou aqui para estar no mar. E aí eu escrevi sobre a canoa, e aí mandei para ela mandou para o Comitê de Portugal, foi publicado lá em Portugal, ficou um mês exposto lá. Legal. Recebemos esse material depois e virou livro. Né? Os 54 poetas e poetisas juntou e transformamos essa exposição de Portugal em livro. Então, assim, tem essas diversões da vida aí. Então, você, de certa forma, eu posso aqui cunhar um termo, não sei se você concorda com ele, você faz meio que crônica poética. Você pega elementos da tua vivência como um cronista e poetiza isso. Isso aí, por aí. É uma crônica poética o que você faz. Eu pego da vivência e faço versos. Eu faço. E brota, de repente se brota. Vem a inspiração. Vem. Né? A faixa etária que você trabalha de alunos da rede de educação é qual? De 6 a 10, 11 anos. É o Fundamental 1. O antigo primário. O antigo primário. Isso. Que ia antigamente até a 4ª série. Isso. Hoje é chamado de 5º ano, Quinto não é ano. isso? Porque o CA, que era antigamente, né? Que era entre Virou primeiro. Primeiro. A primeira série virou segundo, a Isso, segunda aí, virou a escala terceira, a subiu. terceira a quarta virou 5º ano. Isso. Então, na faixa aí de 6 a de 6 10, 11 a anos. 10, 11 anos. Como é que essa garotada dessa era digital, dessa troço doido, lida com... Primeiro, como é que ele lida com o texto físico, papel, impresso, e com a poesia? Então, como eu trabalho numa comunidade que o mundo digital ele existe, mas não é tão diversificado assim. Ah, não é? Tem nas escolas, mas assim, a gente recebe muito material de livro excelente. E isso chama a atenção da criançada? Isso chama, né? Ah, legal. Estamos trabalhando agora um material que é assim, tem muito poema, muita poesia. Eu falei, vocês me deram um presente esse ano, né? É o livro de recomposição da aprendizagem. Então, assim, tem os primeiros unidades são todos voltados para poesia e poemas, e aí eu vou entrelaçando isso para eles, né? E para o 5º ano, que já tem uma escrita mais determinada, tem uma parte do livro que pede para produzir um poema. Então, eu estou trabalhando com os alunos esse poema, vou sentar para reorganizar agora com eles e, de repente, daqui a um tempo, quem sabe, publicar em algum lugar. Ou seja, tem uma adesão legal dessa garotada. Tem. E é legal quando o Rildo fala isso, porque a gente pode erroneamente imaginar, mas é muito senso comum isso que eu vou falar, de imaginar que a adesão, por exemplo, ao conteúdo poético vai se dar muito numa escola de área nobre, numa escola particular, onde as crianças, em tese, convivem com pais, com um consumo de cultura e de leitura numa taxa mais alta e automaticamente repercute no comportamento e no gosto desses filhos. O que você está me dizendo é que não, você dá aula numa comunidade, numa escola, numa comunidade, e há adesão à literatura. A adesão se dá pela curiosidade deles. Quando eu falo sobre poema e poesia, eles ficam pensativos. Eles não sabem, de repente, o que é. Né? E aí quando eu começo a trabalhar, a falar, eu não trabalho um poema sem não falar quem é o autor. Eu apresento para eles o autor, né? Então, e aí quando eu faço isso desperta neles a curiosidade. Paulo Freire falava, né, uma grande ferramenta do professor em sala de aula é a curiosidade. E eu percebo que quando o aluno fica curioso, ele fica mais atento. E aí ele quer saber.
E aí no meio vem as questões do mundo digital, vem as questões dos jogos digitais, e aí eu vou sempre contornando para a necessidade de entender aquilo que eles têm em mão. O que nós temos aqui agora em mãos é esse material de altíssima qualidade. É um material muito bem preparado, é um material muito bem didático. Então, hoje aqui com vocês, vamos pegar isso daqui. E eles topam. Topam tanto que já tem uma turma que já está escrevendo algumas coisas, eu estou aí Legal, hein? para poder rever com eles e daqui a um tempo a gente botar isso aí para circular. Não é diferente na pintura, no teatro, na música, na comunicação, no rádio, em qualquer Sim. manifestação artística, todo aquele que se dispõe a manifestar o seu potencial artístico é inspirado por uma referência. Todo mundo tem uma referência. Sim. Você acha que a tua referência, você acredita que a tua referência é quem na poesia? Você tem um Tenho. muso inspirador? Tenho três. Tem a Clarice Lispector, Hum, né, que é uma pessoa assim que, com toda a estranheza dela, me aguçou querer saber quem era ela. uhum. Carlos Drummond de Andrade também. Esse também, assim, eu já lia Drummond sem saber que o Drummond era Drummond, né? Eu acho que foi o primeiro que eu li, cara. Lá na escola, na quarta ou quinta série. Acho que foi o primeiro que eu li. Sim. E aí, e depois, já adulto, foi Manuel de Barros. Eu fazia parte de um grupo de pesquisa no Rio e um professor levou um poema do Manuel de Barros. Eu já tinha ouvido falar, mas não tinha lido nada, né? E aí eu falei, esse cara é fantástico. E aí me interessei também por Manuel de Barros. Então são as minhas três referências, né? Você os vê um pouquinho nos teus escritos? Ah, sim, eu referencio eles. O Manuel de Barros, ele tem um poema que ele fala de um menino que via uma cobra de vidro, que na verdade era um córgo que passava atrás da casa, e ele fala que esse menino transvê, né? Então, o transvê do Manuel de Barros me chamou muita atenção. E eu comecei a transver a partir daí, né? Então, comecei a ver coisas além daquilo que está no concreto. Eu permiti que minha fantasia artística, literária, criasse coisas. Então, assim, Manuel de Barros, ele chegou no momento certo do Rio do Poeta. Certo. Vamos falar um pouco agora do consumo de literatura, o consumo do livro no Brasil. Muito se fala, queria a tua opinião sobre isso, muito se fala que no Brasil se lê pouco, que o brasileiro, na média, consome pouco livro, mas aí eu vou atrás dos dados, eu vejo assim, por exemplo, o Paulo Coelho vendeu o Pachu, né? As sagas do Harry Potter venderam pra caramba. O Gasparetto vendeu, os livros de autoajuda vendem. O brasileiro lê pouco ou o brasileiro só lê um segmento? O que acontece com a literatura? Então, o brasileiro lê, né? Às vezes ele não se apega à literatura. Eu trabalho com uma gama de professores e professoras que às vezes se perguntando quer não ler. Eu falei, gente, a gente lê o dia inteiro, a gente trabalha com a leitura o dia inteiro. Talvez você não lê o que você quer naquele momento, né? A questão que eu percebo é a mídia do que está vendendo, né? Por exemplo, Há uma literatura comercial. comercial. Aí. Certo. Eu falo que o Paulo Coelho, ele tem um momento que é ele e um momento que ele produz para vender. Sim. Né? Que eu acho bacana, o trabalho dele é muito bacana. Diário de um Mago foi o primeiro livro dele que eu li e fiquei encantado, né? Então, assim, a poesia clássica, a poesia, ela circula, mas ela não tem essa questão comercial tão grande. Não tem apelo, né? Não tem. O que pega mais pra gente na poesia, no poema, são as bienais e as feiras literárias que nós temos. Tem essa comercialização da grande venda, mas a gente consegue circular. O meu livro Carreira Solo, por exemplo, ele é físico, não é e-book, não autorizei e-book. Eu quis fazer ele físico. A primeira tiragem eu fiz 200 livros. Acabou. Vendi de mão em mão. Foi um ano bacana, foi o 23, lancei na Bienal do Rio. Tivemos várias flics na região, tivemos uma Flic Mac, tivemos outras flics aqui na região. E eu fui a esses lugares todos, trabalhando, vendendo livro, e vendia de mão em mão. Ia a eventos, botava o livro na mochila. Cadê seu livro? Tá aqui, quer? Toma. Então, assim, eu fiz esse trabalho.
é um trabalho que eu quis fazer, né? Então, só quem tem o meu material sou eu e a editora. Sim. Então, assim, eu vou ter que mandar agora revisar e relançar, que já acabou. Esse foi o penúltimo que eu estou te entregando aqui. Então, assim, tem que ver com a editora para ver se a gente consegue trabalhar isso daí. Mas eu acredito que, assim, a gente está ainda muito vinculado à parte comercial. Se você olhar para a parte comercial, o que está vendendo, né? Está vendendo isso. Eu não quero esse compromisso até agora de me dedicar a uma editora para trabalhar por encomenda. Ela fala assim, Hildo, você vai escrever isso. Não quero. Eu quero escrever a partir daquilo que eu crio, a partir... Você acabou de falar, né? Um cronista poético. Você não quer pegar encomenda de bolo de festa. Não quero. Ainda posso dizer isso. Não quero, né? Mas não sei, daqui para frente, né? Aposentando, se eu vou ter mais tempo, posso pegar alguns bolos para fazer de poemas. Porque assim, eu fico pensando, cara, eu estava lendo, fiz umas pesquisas esses dias, já com base nesse bate-papo nosso aqui de hoje, e eu vi números, por exemplo, o 50 Tons de Cinza. Sim, vendeu teve muito. Um marketing absurdo sobre ele, né? Vendeu pra caramba. E tem outras coisas riquíssimas que não vendem. Que são excelentes e não vendem. Ou seja, tem um trabalho de marketing em cima da literatura que direciona o leitor para um lugar, né? Tem. Eu acho isso ruim, né? Porque aí você vai vender aquilo que você quer vender. Mas isso não impede de nós circularmos. Não com a grande ênfase que tem o comércio daquilo que está sendo vendido. Mas tem um livro de poema, a pessoa está ali, vê aquela propaganda toda aí comercial, mas ela sempre está circulando. A poesia e o poema tem essa transição, ela circula entre outras coisas. E nesse sentido também, eu acho que o fim das livrarias físicas, né, também foi um golpe muito grande, né? Acho que eu brigo por isso, luto por isso, eu vou à livraria. Aqui em Macaé nós não temos praticamente. A gente só tem o Sebo Cultural, o Sebo Cultural, isso, que é o melhor que tem. Nós temos aquele ali, eu também frequento lá. Troco o livro lá com o pessoal de lá. Então, assim, mas a gente, eu vou à Travessa, eu vou a outras livrarias do Rio, porque eu preciso estar nesses lugares, né? E aí encontro livros, assim, que são fantásticos. Tem os meus cadastros, algumas editoras que eu gosto. Tivemos agora, né, o Edgar Morin morreu aos 104 anos, e aos 100 anos de vida, Edgar Morin é um francês, filósofo, antropólogo, sociólogo, e ele escreveu um livro chamado Só um Instante. Eu não acabei de ler esse livro ainda, que eu não tive condição, porque é um livro que mexe muito comigo. E ele fala da questão dele de trabalho, a questão dele poética, sociológica e literária. Então, assim, ele teve uma capacidade, aos 100 anos de idade, de fazer uma revisitação da vida dele, desde criança até aquele momento, e escreveu. Tipo um livro de memórias? Um livro de memória. Ele escreveu a memória dele aos 100, 101 anos de idade, e agora, aos 104 anos, ele vai fazer 104 anos agora, e ele faleceu. Então, assim, é um livro que eu leio com sabor, sabe? Tem cheiro. Um Instante, eu recomendo para todo mundo esse livro, porque foi publicado no Brasil pela Sulina Editora. Então, assim, é um material que eu leio 2 páginas e paro. De tão intenso que é, ele falando dele como pessoa, como professor, como sociólogo, enfim. Então, assim, são literaturas que a Sulina vendeu muito, né? Porque ela já tem esse movimento. Então, assim, muitas pessoas compraram porque é memorável uma pessoa de 100 anos, lúcido, escrever tão bem como ele escreveu um apanhado que ele faz da vida. É o tipo do livro que você tem que degustar, né? Não dá para sair na carreira Não, lendo aquilo ali, né? Eu não consigo. É o tipo do livro que você tem que degustar. Kindle, leitura digital. Não curto. Como consumidor de livro, você não lê no tablet, não, não também te seduziu? Não me seduziu, me incomoda. A pessoa fala, passa, agora tem uma parte que você passa o dedo, faz barulhinho da folha passando. Não quero. Eu sou do livro físico, eu faço essa campanha. Eu acho que algumas coisas são muito simples da gente entender, né? Eu tenho amigos que gostam
por exemplo, vou pegar um exemplo. Tenho amigos que gostam de trilha. Trilha é um peixinho fininho, assim, pequenininho, que você frita, ele fica tostado. E aí o pessoal fala assim, não, mas é bom, é igual a camarão. Eu sempre falo isso, não, mas então eu como camarão. Por que seria igual a camarão? Por que eu vou comer um outro negócio? Por quê? Camarão. É um camarão. Eu vou preferir comer camarão. É um pouco parecido, assim, né? Ele vai lá e coloca um efeito sonoro que parece que você folheou. Mas então você folheia o livro. Sim. E cansa a minha vista. Eu fui míope, operei miopia, agora uso óculos para perto, mas assim, eu não gosto daquela... Eu percebo que é muito superficial. E se eu posso ainda lidar com livro físico... Não tem bossa, né? Não tem cheiro, não tem nada. E eu falei para a editora, não autorizo meu livro em formato digital. Teve pessoas de fora do estado do Rio de Janeiro, meu livro está em Portugal também, queriam... Esse livro aqui. Esse aí. Amores e Reversos. As pessoas... Eu consigo comprar? Eu falei, não consegue. Então, assim, e eu descobri que tem um valor pelos correios para livro. Você mostra que é livro e é bem mais barato, né? Então, legal. Eu acho que é PAC alguma coisa o nome. Mas chega lá assim, eu vou postar livro. Você mostra que é livro lá, envelope, né? E manda, e eles colocam um código. Tipo assim, você manda livro pro Sul por R$9. Né? A tarifação é outra. Outra. É o incentivo de postagem de livro físico mesmo. Legal. Tem serviço pelos correios. Assim como quando você importa um livro, por exemplo, vem do exterior, você compra do exterior e é um livro, você tem uma isenção de tarifa de importação. Já para que o livro, a literatura possa circular. Isso só existe para livro e vitamina e medicamento. São as únicas opções em que você tem uma franquia da tarifa de importação. Legal. Exatamente para você ter essa circulação mais facilitada. Nessa coletânea de poesias aqui, Amores e Versos, o que você destaca? O que você diria que é o carro-chefe? Como num disco... Vamos voltar no tempo do long play, né? Sim. Do bolachão. Você tinha música de trabalho nos discos, a música principal. Nesse livro, por exemplo, o que é destaque? Tem muita coisa aí que eu coloco, né? Tem da vida, sabe? Eu coloco... Tem vários... É uma coletânea de um tempo que eu trago várias coisas, né? Eu trago sobre a minha própria vida, sobre a minha infância, sobre a minha adolescência. Então, é bem diversificado. Esse livro é uma linha do tempo também. É uma linha do tempo. E eu tenho por hábito de escrever colocando dia, data e hora. Quando você concebeu aquele texto. Isso. E aí, quando eu fui organizar, eu não quis fazer uma cronologia exata. Eu fiz... que a gente chama na dimensão... Você não fez uma linha crescente de tempo? Não, por quê? Porque eu estudo sobre o tempo também, e aí eu não quis usar o Cronos, eu usei a dimensão Aion, que é o tempo do sentido. Como é que é isso? É o sentido para mim. Aquela data que eu escrevi teve um sentido. Na hora de arrumar um livro, ela muda o sentido. Quando você relê... Isso. Aquilo mudou. Mudou o sentido. Mas mudou o quê? O teu olhar sobre aquele texto ou o que ele está dizendo para você hoje em relação ao que dizia 15 anos atrás? Não, o meu olhar. Teu olhar. Eu já fui aí colocado, né? Eu já fui aí colocado, já fui afetado, né? Nesse afectos aí, já mudou para mim. Já tomou Eu sempre falo, eu gosto de escrever, mas que alguém leia, alguém recite poema, que dá um outro tom e eu faço uma escuta diferenciada daquilo que eu escrevi. Mas quando um texto, passado algum tempo, diz algo diferente do que disse quando você escreveu, ele não perde um pouco o sentido para você? Ou ele muda o sentido? Ele dá outro sentido. Você encontra um outro sentido. Sim, fala, não, agora é isso. Mesmo que ele contradiga um ponto de vista de uma época? Sim. Amadureci. Amadureci aí. Alguma coisa estava travancada que eu não via, que eu passei a ver. Transver de Manuel de Barros. Então, o novo sentido passa a ser do olhar amadurecido sobre aquilo ali. Sim. Interessante. Eu lembrei, agora você falou sobre o tempo, eu lembrei daquele... Eu acho que é do Walter Franco, né? Não, o Walter Franco é o autor de Serra do Luar. Sim, belíssimo. Belíssimo. Mas tem um verso
que eu não lembro agora de quem é que ele fala, o tempo não para no porto, não apita na curva, Isso não aí, espera ninguém. é. Mas eu não lembro agora o autor, confesso que Também não. a memória me falhou. Essa coisa de quem escreve com o tempo, porque o tempo é angustiante, né? O Cronos é angustiante. Porra, isso é muito angustiante. O Cronos é angustiante. Porque o Cronos não dá início, meio e fim. Cara, isso é muito angustiante. O Cronos é o que eu falo, o tempo é um só. Ele tem as dimensões, né? Então, Cronos, ele demarca. Eu, para estar aqui com você, eu tive que ver horário, você teve que ver seu horário. Isso é Cronos trabalhando com a gente, né? E quando eu posso me recuar disso e olhar e dar o sentido para isso, é a Aion. E a Aion me permite fazer essa diversidade de coisas. Cronos eu posso chamar de Deus Tempo. É a dimensão marcada. É a dimensão marcada. Eu escrevo um poema sobre isso, sobre tempos, né? E eu falo que Cronos, ele deixa marcas. Né? Aion é o sentido que eu dou. Né? Então, assim... e Kairos, a gente sabe, o Kairos ou Kairos, tem as duas versões de fala, é o tempo oportuno. Né? O quanto oportuno. Mas quando eu comecei a ler isso em Deleuze e Guattari, por exemplo, eu me apaixonei por Aion. Falei, nossa, é essa dimensão de tempo que eu procurava. Né? E aí, quando eu volto a ler alguma coisa, ou alguém fala, li seu livro, eu li aquele poema. Aí eu escuto da pessoa aquilo, aí eu falo, não, já tem outro sentido. E ainda deve ter um negócio legal também, eu acredito, que é quando aquela pessoa que lê chega para você e reporta algo sobre a leitura, e aí ela te traz uma faceta, um ponto de vista que de repente você não se ligou, né? Sim, Tem um negócio oculto no texto também. Na maioria das vezes acontece isso. O cara te traz um negócio e você fala, caramba, mas eu mesmo, ao escrever, não vi isso. Eu falei, tem isso mesmo? Tem. Me surpreende. Várias pessoas, a gente se encontra, a gente comenta, e eu falo, nossa, eu não tinha visto por esse lugar, eu não tinha passado por esse lugar. Um texto deixa de ser seu, do ponto de vista do parto, o que significa escrever. Deixa de ser seu depois que você escreve? Ah, sim. Depois que eu escrevo, é do mundo. É do mundo. E quando eu publico, é do universo. Ainda sobre o tempo, é uma coisa pessoal que eu tenho, que para mim é um pouco angustiante. Sobre o tempo, é a noção da finitude. Cronos. Ela aparece nos teus textos? Você trata de finitude em algum momento? Sim, falo. E você lida com isso de boa? Lido. A finitude, ela é qualquer fim, né? Mas a finitude da vida, ela traz uma compreensão a partir daquilo que você tem fé. Certo. O que conforta a finitude para o humano, na minha visão, que não é a única visão, é a questão da fé. E fé, para mim, não é só religiosidade. Pode estar vinculada a alguma religião. Mas ela também pode ser meramente racional. Sim, pode, porque a fé é aquilo que conforta a minha alma. É aquilo que acolhe a alma. Não só a minha, como de todo mundo. Né? Então, assim, aquilo que eu acredito que me acalenta a alma, meu lado espiritual, isso me ajuda a entender a finitude. Que é dolorida, né? A ausência do corpo físico, daquela história finalizada ali, é dolorido? É demais. Não dá para dizer que não é. É lógico. Né? Mas aí aquilo que eu tenho como fé, que acalenta a minha alma, eu acredito que isso vai me dando força, sabe? Eu vou caminhando, né? Quando eu passo por alguma perda muito dolorida, assim, de alguém muito querido, eu falo, como é que você tá? Eu tô caminhando. Eu tenho um tempo, eu não sei qual o tempo, se é um mês, é 2 meses ou 10 dias, eu não marco esse tempo cronológico. Mas eu falo, eu tô caminhando, porque eu preciso caminhar com aquilo que eu acredito como fé, e eu vou... Para apaziguar, né? Apaziguar, acalmar, né? Acalmar. E fica aí a memória de tudo de bom que aquela finitude me trouxe enquanto viveu comigo. Legal. Fala um pouco, a gente está chegando perto do final, fala um pouco para mim da moção de aplauso que você recebeu, do que ela significa, como é que isso chega nesse momento da tua produção literária, da tua atuação enquanto educador, né, da rede pública. Fala um pouco disso. Sim, é um reconhecimento que a vereadora Leandra fez, né? Ela falou, e foi uma surpresa para mim,
Eu acho que é importante falar uma questão aqui, que é a da Academia Macanhense de Letras. Sim. Né? Ela já existiu, nós não estamos criando a Academia Macanhense de Letras. Ela foi reativada. Ela foi reativada. Eu trouxe aqui, na reativação, a gente bateu um papo com a professora Ivânia Ribeiro. Sim. E a Ivânia falou com a gente sobre o projeto ainda, o projeto de reativação estava em vias de acontecer. Num segundo momento, a gente bateu um papo aqui no Culturando também, já com a academia reativada. Recentemente, agora, a gente teve a posse da nova presidente, que é a Mariúcha. A Mariúcha Correia. Eu também tomei posse. Que já bateu um papo conosco Sim. aqui. Sim, você estava fazendo meio que um cerimonial lá também, momento, aquilo ali, chamando as pessoas. Não, aquilo ali foi o momento que eu tomei posse como acadêmico e tesoureiro. Eu ainda assumi esse cargo de tesoureiro. Foi em 2024, teve um evento na Lira, e aí a Ivânia falou assim para mim: Rio do seu nome completo. Eu falei: Ivânia, meu nome completo? Aí falei: o que você quer com o meu nome? Rio Santos Loureiro, tá bom. Aí daqui a pouco ela falou assim: eu quero chamar aqui a comissão que estamos montando para reativar a Academia Macanhense de Letras, que aconteceu nos anos 63, 64, foi até os anos 80, né? E aí a gente foi fechando isso daí. E aí ela falou assim: tinham 9 mulheres. E ela falou assim: eu quero chamar aqui agora um novo membro, Rio Santos Loureiro. Eu falei: que isso, Ivânia? Se ela te perguntasse antes de consultasse, você diria o quê? Eu vou pensar. Eu não tinha, que eu falo, a literatura está me levando, Silvio, para lugares que eu jamais imaginei. Foi a literatura que me levou para a Academia de Letras. Sim, com né? certeza. Né? E aí fiquei na comissão interina, fizemos todo o processo, né? E aí agora, dia 27 de maio, foi a nossa posse oficial. E no Solar dos Melos, uma festa muito bonita, eu tive lá. E ali naquele lugar que a Leandra anunciou. Sim. Né, que iria me contemplar a moção de aplauso. E na Academia de Letras, eu escolhi a cadeira 13. Por que cadeira 13? Né? Porque foi a cadeira... Eu queria ocupar o lugar de um professor. Porque ser professor, para mim, é uma escolha de vida. Desde que eu tinha outras possibilidades na época de estudar, eu quis fazer o curso normalista. Sim. Então, foi uma escolha de vida. E amo que faço que amo, sem o menor problema com isso. Já dei aula para graduação, para técnico, e o amor é o mesmo. E aí foi pelo professor Antônio Caetano Dias, que foi a escola que eu me formei em professor. Olha aí. O Colégio Cinecista, professor Antônio Caetano Dias. E quando eu vi que era ele, eu falei: cara, foi o lugar que eu me formei em professor. Eu acho que eu preciso homenagear esse patrono. Ele foi o primeiro patrono. Depois dele veio o professor Miguel Ângelo da Silva Santos. Sim. Que foi o segundo sucessor. E eu sou o terceiro sucessor dessa cadeira. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. E eu comecei a resgatar a história do Caetano Dias, lá no Colégio Caetano Dias, que não existe mais, mas consegui achar na Barra o Colégio Caetano Dias, que era um colégio estadual, que hoje é municipalizado, e estou resgatando a história daquela escola também, né? E do Miguel Ângelo, que hoje é o nome da faculdade pública da FEMAS, né? E aí, ali, a Leandra anunciou que seria... me surpreendeu. Pedi para mandar depois o mini currículo para ela, e ela falou assim: preciso reconhecer o seu trabalho, você é um professor que está em sala de aula, você tem esse trabalho, a Academia de Letras também está aí te dando esse espaço. E aí começamos a conversar pelo WhatsApp, mandei material para ela, e ela me comunica, né? Então ali, no texto da moção de aplausos, contempla o rio do fradense macaense, o rio do professor, o rio do poeta, né? O rio com os estudos até mestrado, e também na Academia de Letras. Então, assim, é um lugar que eu achava do impossível a Academia de Letras. Né? E a literatura, ela tem me levado, sabe? Acontece, igual você, assim, eu não tinha contato com você, você me manda mensagem. Sim, a literatura tem feito isso comigo. Tem me dado muitas surpresas boas, né? E aí foi um lugar que ela faz, o texto é belíssimo, ela faz um apanhado da minha história como professor, como psicólogo, psicanalista que também sou, e como poeta. Ela consegue agregar, né? Psicopedagogo também, que a educação ela me convoca muito. Sabe? Quando eu pego algum ano de escolaridade que tem um problema específico, eu quero estudar aquilo. Eu não vou só dar aula por dar aula, mecanicamente, eu não sei fazer isso. Então, eu fiz psicopedagogia, estou acabando uma pós agora em educação especial e tecnologia. Ou seja, algumas questões viram para você também estudo de caso. Vira. E eu me embrenho
para poder entender aquilo profundamente. E aí eu tento lidar com os alunos, né, de uma forma mais saudável possível. Então, é desafiante todo tempo, né? Então, hoje não mais, que já estou bastante tempo em sala de aula, o que eu já estudei já me dá embasamento, mas a moção de aplauso é muito importante. É um lugar que reconhece meu lugar como professor, como macaense, fradense e como poeta, né? E esse convite dela acontece na minha posse da Academia Macaense de Letras, que estamos aí tocando com muito gás, com muita força. Ou seja, foi digamos assim, um combo perfeito, né? Perfeito. E o texto belíssimo que eles escreveram, né, lá na Câmara, conseguiu fazer um apanhado assim, do meu histórico de uma forma muito, muito bonita. Bom, Amores e Reversos, autoria de Hilda Santos Loureiro, editora Conejo. Tá aqui, ó, vou mostrar a capa aqui. Um livro bonito, bem diagramado. Você fala do id, do inconsciente. Você fala da intensidade. Você fala da angústia. Falo. Angústia move. A gente falou do tempo aqui, né? Nada mais angustiante que o passar do tempo para algumas pessoas, pelo menos. Para outras, vai muito de boa, né? Hoje acordei angustiado, com o peito apertado, respiro prendido, sorriso escondido, reflexivo, num tempo perdido. A angústia é assim, sem meio, sem fim, e desaparece sem perceber, como um novo amanhecer. O peito prendido se solta no tempo desprovido. Volta ao sorriso, pendente e reflexivo. Esse texto foi escrito em 2020. Você sabe, você tem até a hora que você escreveu? Sim. É um diário, É um É diário. meio que um diário Tem dia também, que eu né? acordo e vem, brota e vai. Muito legal. Quem quiser o Amores e Versos, como é que faz? Te acha onde? Você tem rede social, Não né? tenho. Você não tem? Não tenho. Eu acho que você é o segundo entrevistado meu nesses podcasts todos, esses anos que eu tô falando, que não tem rede social. Meu e-mail, riodoloureiro@hotmail.com ou riodoloureiro@gmail.com. Rio do Loureiro, é fácil, né? riodoloureiro@hotmail.com ou riodoloureiro@gmail.com. Eu não vou perder a chance de fazer essa pergunta. É uma escolha sua não ter rede social? Sim, sempre fui, nunca tive. Você nunca teve? Nem Orkut. Nem aquela comunidade lá nos primórdios, quando tudo era mato, você não teve Orkut? Não tive Orkut. Você não teve o Facebook? Não tive Facebook, não tenho Instagram, não tenho nenhuma rede social, não tem aquele... Como que é agora o nome? Tem o Threads. Nenhum desses aí eu tenho. Nunca tive cadastro. Interessante que quando... Eu tenho amigos que têm. Sim. Então, quando posta foto de aniversário de alguém que aparece, todo mundo quer marcar Rildo. Aí um amigo meu brincou, Rildo sem Facebook. Não, hoje, por exemplo, essa coisa da rede social tomou conta de tal maneira da nossa vida. É muita perda de tempo. Mas tomou conta de tal forma que hoje, da mesma forma que ninguém mais sabe o número de um telefone de cabeça porque tem agenda do celular, ninguém mais sabe a data de aniversário do outro porque espera a rede social avisar. E eu não tenho isso. De manhã, quando você liga o celular, hoje é aniversário de Rio do Loureiro. Mande os parabéns para ele. Eu não tenho isso. Já está ali formatado só para você parabenizar o outro. Sim. Eu lembro, assim, da minha família, eu lembro de grandes amigos, eu lembro também. E aí chegou um momento, né, que eu já sou tio-avô. Eu falo, dos sobrinhos eu lembro. Agora, dos sobrinhos netos, vocês, pais e mães... que tem a responsabilidade de lembrar e me avisar. Agora, dos meus sobrinhos, eu sei todos, lembro de todos. Mas aqui, não ter rede social rapidinho, é por uma questão de gestão de tempo? Eu acho qualidade de vida. Ou da atenção que aquilo merece ou não merece? Eu acho, para mim, gastar um tempo por uma coisa que não vai me trazer nenhum benefício. Eu tenho WhatsApp, que eu consigo postar, eu posto no status do WhatsApp, e 24 horas aquilo some, tá ótimo. Sim. Postei agora a questão da moção de aplauso, né, até em referência à vereadora Leandra, postei também em relação à posse da Academia de Letras. Essas coisas eu coloco lá. Então, significa dizer, desculpa, que você não consome notícia, por exemplo, pela rede social. Não. É uma escolha sua. É uma escolha. Até porque tem muita coisa que é muito vaga, você vai perder tempo lendo uma coisa que não tem sentido. Não tem profundidade. Não tem. Bom, então, estranhamente, eu não vou anunciar a rede social dele, porque não tem, mas é riodoloureiro@gmail.com
gmail.com ou riodoloureiro@hotmail.com.br .com também. Aí dá para saber onde tem o livro e comentar. Sim. O livro só é comigo, a editora Conirra em São Paulo, então não tem como, está esgotado, vou ter que agora fazer contato com a editora para a gente poder. E eu tenho vários materiais de literatura de várias antologias que eu participo, né? Editora Vivara, que é uma seleção nacional, eles escolhem os 200 melhores poetas e poetisas, e eu já estou há 3 anos consecutivos com eles também, e essa galera que a gente escreve junto. E quem sabe depois... Alô, Mariúcha Correia, alô, professor Ivânia Ribeiro, alô, entusiastas da academia. Lourdes Acosta, minha querida amiga Lourdes Acosta. Fiz a matéria belíssima minha agora. Isso, Lourdes é uma queridíssima. Andréa Peçanha, minha amiga, jornalista, querida, escritora também. Quem sabe, num segundo momento da Academia Macaense de Letras, não surja uma livraria da Academia Macaense de Letras para, entre outras coisas, nós temos as obras literárias dos acadêmicos. Sim. E de outros autores, por que não? Estou lançando essa ideia aqui. Ótima ideia, maravilha. Quem sabe, poder público pode disponibilizar um espaço, uma sessão de uso de um espaço para uma livraria que tem uma outra pegada, pegada não comercial, né? Sim. Já tem essa ideia, né? Mas você falando vai ser melhor ainda. Olha só, eu não sabia. A gente o inconsciente coletivo. A gente não combinou isso aqui. Verdade. Hildo, quero te agradecer demais a presença, esse bate-papo sensacional aqui, te parabenizar pela tua produção literária, pelo teu sacerdócio do magistério, porque magistério eu sou irmão de professora, tenho amigos... É sacerdócio. É dedicação, é missão de vida, a gente sabe disso. Efetivamente, quando a gente fala o saber enriquece, ele não enriquece o professor. Não. Se há alguém que não enriquece é o professor, isso tem que ficar claro. Então, é sacerdócio, é dedicação e é sacerdócio. Quero te agradecer demais, desejar sucesso para esse livro, que ele circule, que ele chegue a mais e mais e mais pessoas. Vou ler assim com muito gosto, porque eu gosto de poesia, não sou um profundo conhecedor de estilos, de escolas literárias da poesia, confesso que não sou, mas gosto de ler. Gosto de ler, acho legal, acho apaziguante do espírito para determinados momentos, te tira um pouco desse centro nervoso da vida, né? A poesia faz muito bem. Te agradecer demais. Mais uma vez, riodoloureiro@gmail.com ou @hotmail.com para você encomendar o seu livro Amores e Reverso, o livro de poesia do professor Hildo Loureiro, que está aqui. Quero te agradecer demais, desejar sucesso. Obrigado, Silvio. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente também. Agradeço você muito por esse convite. E quem me trouxe aqui foi a literatura. Isso é muito importante. E ela vai te levar a muitos outros lugares. Eu estou sentindo isso, tá? As asas da literatura são amplas. E é surpresa, do nada brota. Então, vamos aproveitar essa brotação aí. Maravilha. Tá aí, gente. Ó, esse livro aqui, esse livro é sensacional. No Culturando, como você sabe, a gente sempre fala da cultura em todas as suas manifestações, múltiplas manifestações, e a literatura tem sempre um papel importante aqui nesse nosso bate-papo. Eu peço a você, lembro a você que ainda não é assinante do canal TV Câmara, assine esse canal que você está assistindo. Se você assiste esse podcast e não está assinando, está vacilando com a gente, hein? Assina o canal, ativa o sininho das notificações, dá um joinha lá, que é para o vídeo chegar para mais e mais e mais pessoas, o YouTube entregar para mais pessoas ainda, tá bom? Compartilha esse podcast com os amigos, joga lá no grupo da família, pessoal do trabalho, pessoal da academia, da pelada lá do futebol, da resenha, turma do shopping, né? É muito importante também que a gente saiba que tem um professor em Macaé com um trabalho, uma produção literária importante e fomentando a cultura e a formação dos nossos filhos com a boa literatura. Faça isso, compartilhe com todo mundo aí. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá. Você sabia que dá para acompanhar tudo o que acontece na Câmara Municipal de Macaé direto do seu celular e do computador? No nosso canal no YouTube, você pode acompanhar as sessões ao vivo. Já no Facebook, você encontra os mesmos conteúdos completos. No Instagram, os cortes dos programas vão direto ao ponto.
E no X, você confere os cortes dos principais momentos e atualizações em tempo real. A Câmara está sempre conectada com você. Escolha a sua rede favorita, siga e compartilhe.